Olá, hoje aqui no canal Hipnose Saúde, no nosso último podcast do ano, estamos recebendo a visita da terapeuta sistêmica Muriel Marinho, que ela vai falar um pouco para nós sobre a sua terapia. Ela é do Rio de Janeiro. Boa noite, Muriel, tudo bem? Boa noite, Pierre. É um prazer estar aqui com você. E é um prazer estar estreando no podcast com você. É uma forma bem legal que eu achei da gente colocar as nossas experiências e falar sobre o nosso trabalho. Muriel, tu trabalha com a terapia sistêmica, né? Tu pode dar uma leve introdução para as pessoas que estão nos assistindo, o que é a terapia sistêmica? Sim, a terapia sistêmica, ela faz uma abordagem sobre as questões familiares, sobre, basicamente, familiares e infância, né? Porque a maioria da nossa formação vem da infância e dos nossos contextos familiares. Então, eu digo que a terapia sistêmica é uma forma de trazer a nossa atenção para nossas vivências, não só nossas, como dos nossos familiares, porque a gente acaba absorvendo muita coisa que, na verdade, não é nossa, são dos nossos familiares, por conta dos contextos, e a gente carrega isso ao longo da vida, sem perceber, de forma inconsciente. E aí, quando a gente passa a observar e passa a ter essa consciência, a gente consegue entender muitas coisas que nos limitam, que nos bloqueiam, e é isso que eu tento trazer para as pessoas, para que elas fiquem atentas a essas questões. Me diz uma coisa, a terapia sistêmica, ela é por sessões que tu faz? Como é que ela funciona? Por exemplo, numa sessão tu consegue resolver o que é, às vezes, a pessoa, ou tu precisa de um número maior de sessões? Como é que funciona isso? Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque tem gente que acha que vai resolver a vida numa sessão, né? Não é assim que funciona. A pessoa vai trazer um tema, eu sempre peço o seguinte, para a pessoa refletir sobre o que mais incomoda ela, qual é a questão que ela mais quer resolver, né? Que ela sente que não deixa ela caminhar na vida. Eu peço ela para fazer essa reflexão antes dela me enviar o tema, e aí, quando ela tem segurança dentro das prioridades dela, né, a questão que mais incomoda ela me passa essa questão, o tema, né, e aí a gente vai fazer um atendimento sobre essa questão específica. Não tem como a gente fazer num único atendimento todas as questões da vida da pessoa, não dá. O bom disso é que, às vezes, essa questão que ela traz acaba sendo uma questão que influencia em outras coisas. Então, quando ela resolve aquela questão, ela automaticamente resolve algumas outras que estão linkadas a essa. Né? Então, por isso que eu sempre peço para ela pensar no que mais incomoda ela. Pois é, e até mesmo porque a pessoa, quando tu faz uma troca de crença, ela precisa de um tempo para assimilar aquela troca. Então, não seria praticamente impossível tu querer tratar todos os problemas que as pessoas carregam de uma vida inteira numa sessão. E aí tu tem que, realmente, é impossível, né? Sim, e eu explico isso antes, desculpa te cortar. E eu explico isso antes porque muitas pessoas vêm com esse pensamento, porque elas acham que constelação funciona como se fosse, né, uma coisa mágica, que ela vai ali e as coisas vão se resolver sozinhas, né? Então eu deixo isso claro que não é assim que funciona, vai olhar só para uma questão e também tem a ação da pessoa, porque a constelação ela vai só mostrar. A partir do que é mostrado, a partir da visualização, que a pessoa tem que internalizar e aí passar a ter atitudes diferentes, ações diferentes, para poder ter uma mudança e ter um retorno, né? Na realidade, então, a constelação, ela traz a consciência da pessoa, para a pessoa do problema. E aí depois, tu tendo a consciência, aí tu tem que trabalhar a mudança depois de alguma forma, é isso? Isso, porque às vezes a pessoa tem uma questão e ela está olhando para essa questão de forma racional. Então, a constelação, ela mostra o inconsciente da pessoa em relação àquela questão. Então, ela começa a observar coisas que ela não observava antes, ela percebe coisas que ela não percebia antes, e também tem algumas pessoas que já estão nesse processo de consciência, elas têm algumas confirmações também na hora da constelação.
Mas a partir daquilo ali que ela viu, aí ela vai ter que pensar, refletir, e aí saber, a partir daquilo ali, novas ações que ela vai poder fazer em relação à questão dela. Porque se ela perceber, mostrar ali na visualização como ela está posicionada sobre a questão dela, e ela continuar tendo as mesmas ações, nada vai mudar. Então é preciso que a pessoa tenha essa consciência. Muriel, antigamente as pessoas não conheciam a forma de tratamento, vamos colocar assim, alternativo, que é essa forma de terapias sistêmica, hipnose clínica, a própria PNL. Então, como elas não conheciam, elas só se baseavam na medicina tradicional. E, às vezes, a medicina tradicional não consegue resolver. Por quê? Porque a maioria, mais de 90% de todas as doenças físicas vem do emocional. E a medicina tradicional trata muito o físico. Então, nessa era que nós estamos vivendo, que as pessoas estão conhecendo e tendo conhecimento que as doenças físicas vêm do emocional, é uma revolução. As pessoas conseguem sair de traumas profundos sem usar um medicamento, apenas ressignificando traumas que estão lá no subconsciente, lá no inconsciente também. É maravilhoso. Então, eu acho que é uma revolução muito grande que está ocorrendo na humanidade inteira. Isso, eu fico feliz por fazer parte, também está fazendo parte dessa revolução, através das nossas profissões. Me diz uma coisa, Muriel, aí no Rio de Janeiro, como é que é a procura? O pessoal procura bastante essa forma de tratamento? Olha, eu percebo que está aumentando. Eu acho que o estado mais forte é São Paulo, tanto que o meu primeiro treinamento foi em São Paulo, mas aqui no Rio as pessoas estão mais atentas. Eu percebo que está aumentando o número de pessoas que estão mais atentas a isso, inclusive em relação a novos espaços que estão abrindo no Rio de Janeiro, que antes eram poucos, agora a gente já tem uma variedade enorme de terapias holísticas. Em relação às pessoas que procuram também, eu percebo que as pessoas estão procurando mais, e elas estão, como eu vou dizer, elas estão acreditando mais nessa possibilidade, né? Porque a terapia holística aqui no Brasil, eu acho que elas eram, assim, muitas pessoas eram descrentes, né? Não acreditava que isso poderia trazer, até mesmo você colocou a cura, né? Você colocou em relação à cura, eu tive um atendimento curioso. Uma pessoa, ela tinha uma alergia na mão, que ela já tinha ido em vários especialistas e não conseguia tratar. E era uma coceira muito forte que ficava ferida mesmo a mão dela, e ela não conseguia esticar a mão, enfim. E aí ela me procurou, nós fizemos um atendimento, né? Na visualização foi mostrada uma questão dela com a mãe, e tudo bem, fizemos atendimento. Depois de, acho que umas 2 ou 3 semanas, eu não me recordo, se me enviou mensagem e mandou foto para mim da mão dela melhorando. E aí ela perguntou se poderia ter alguma relação. Eu falei que sim, que poderia, porque talvez aquela alergia fosse emocional, e por isso que os remédios que ela estava passando e a forma como ela estava tratando na medicina tradicional não estavam surtindo efeito. E eu fiquei muito feliz, porque esse não foi o nosso propósito no atendimento, mas a questão que ela trouxe acabou refletindo na alergia dela e melhorou a alergia dela. Hoje ela não tem mais alergia na mão. Com certeza a causa principal era no emocional dela. Quando tu sarou o emocional, aí reflete no físico. E aí exatamente. Realmente é maravilhoso quando a gente tem essa possibilidade de ajudar o outro, né? Me diz uma coisa, o sistema SUS, ele está aceitando a terapia sistêmica no caderno dele ali, ele aceita ou não? Sim, ele aceita. Lá tem, inclusive no site, se você entrar, você vê que está lá entre as terapias holísticas, tem constelação. Mas eu não sei se na prática funciona. Eu não sei te dizer isso. Eu sei que está lá na lista dele de terapia sistêmica, se você entrar, aparece constelação. Se eu não me engano, é desde 2018, eu não tenho certeza, mas acho que desde 2018. Mas na prática, eu não sei informar se de fato tem esse atendimento. Tá.
A constelação sistêmica, ela ou a familiar, a que tu faz ela aquela com bonecos, representantes de bonecos ou com pessoas? Ou tu faz as duas? Eu faço com bonecos. Eu participo de alguns encontros presenciais com pessoas, mas eu trabalho atendendo online com bonecos. Tá. E tu acha que tem diferença de energia ou de resolução tu fazer com bonecos ou tu fazer com pessoas, ou se bem trabalhadas as duas dão um resultado bom? Olha, eu comecei a participar do presencial porque eu queria tirar essa dúvida. Porque como eu só trabalhava com bonecos, a minha experiência era só com bonecos, eu queria tirar. E depois que eu participei, eu percebi que não, que é só uma outra forma de trabalhar, mas o resultado é o mesmo. A gente consegue trazer o inconsciente, visualizar, o cliente consegue visualizar a sua questão, refletir no seu inconsciente. Os resultados também, quando eu tenho feedback dos clientes, não tem diferença, porque eu não trabalho de forma presencial, mas nesses encontros que eu participo, que tem outras pessoas que são clientes, quando eles dão feedback no final do atendimento, é muito parecido, muito próximo. E o que a gente vivencia ali também é muito próximo. A minha observação é só uma outra forma de trabalhar. Olha aí, para quem está assistindo o nosso podcast, olha que maravilha, tu pode ser atendido de qualquer lugar do Brasil e do mundo, e a energia é a mesma, a resolução é a mesma, e principalmente é uma alternativa que tu tens para sair dos teus traumas, dos teus problemas maiores. Então é ótimo. Quanto tempo dura mais ou menos uma sessão contigo de constelação? Essa pergunta todo mundo me faz a cada atendimento. Quanto tempo demora? Eu sempre digo o seguinte, pode durar de 40 minutos a 2 horas, porque cada atendimento, eu particularmente nunca fiz nenhum que fosse menor do que 1h30. Então, eu peço sempre para o cliente deixar 2 horas reservadas para aquele atendimento. Porque, dependendo da questão, ele pode ser mais rápido ou mais longo. Já passei de 2 horas também. Então, eu só dou ali, em média, umas 2 horas para o cliente deixar aquele horário reservado. Voltando só à questão, se eu puder, você falou da energia, do online, enfim. Só um exemplo de como funciona, que a energia é a mesma. Eu fiz um atendimento de uma pessoa que ela queria trabalhar a questão que ela não conseguia se priorizar. Né? Todo mundo vinha na frente e os projetos dela ficavam para trás. E aí, eu trabalho com os elementos ocultos, né? O cliente não sabe quem são os elementos. Quando ela pegou o boneco que representava ela falou, esse boneco aí para mim nem precisava estar aí, ele nem precisava existir. E no momento que eu peguei o boneco para posicionar onde ela pediu, a internet caiu. No momento da frase dela, esse boneco não precisava estar aí. E a internet, conexão caiu, e eu tive que mandar um zap para ela poder entrar. E para mim foi uma forma que a energia ali funcionou para mostrar que, de fato, ela não se vê, né? Ela não se prioriza, porque esse boneco representava ela. E na hora que ele entrou, a conexão caiu. Então, acho que como é que tu fez para dar seguimento na tua sessão de constelação? Não, aí eu mandei um WhatsApp para ela dizendo que era só ela clicar novamente no link que ela voltaria. E aí ela clicou novamente e aí a gente prosseguiu. A conexão não caiu mais, só naquele momento que caiu a conexão. Também é bem engraçada essa função, né? Quando a energia flui, ela flui mesmo, né? Ela flui mesmo. Me diz uma coisa, e dentro da tua sessão de constelação e tal, tu trabalha com várias formas. Como é que funciona como é que tu faz para identificar as crenças sabotadoras dentro de uma sessão do teu trabalho? As crenças sabotadoras eu não faço numa sessão de constelação, né? Eu faço mais quando tem pessoas que me procuram para a questão mesmo de como ela pode, no dia a dia, ela começar a ter mais consciência, porque tem pessoas que não me procuram para fazer especificamente a constelação. Elas me procuram para a gente ter essa troca de como ela pode fazer isso no dia a dia, como ela pode perceber. E aí, até porque tem pessoas que preferem primeiro trabalhar isso para depois fazer uma visualização, né? E o que eu acho bom, porque ela vai mais preparada para aquele momento,
né? Então, eu acredito que o efeito nela acaba sendo maior. Não é que uma pessoa que nunca pensou nisso e decide fazer a constelação não vai ter o efeito. Se ela estiver certa daquilo, se ela de fato estiver com vontade de melhorar, de mudar, ela vai achar o caminho dela a partir daquilo ali. Mas eu acho muito legal quando a pessoa quer fazer um trabalho antes, né, de ter essa troca, e aí a gente... É uma troca mesmo, eu vou mostrando algumas ferramentas que ela pode utilizar no dia a dia, para ela ter mais, observar as questões que bloqueiam ela, É as tipo uma função limitações, de coaching? Próximo. Não é um coach, né? Mas é só mesmo como se fosse um treinamento, na verdade, né? Como se fosse treinar a pessoa para ela ter, tá mais presente, mais consciente. Me fala uma coisa, Muriel. Normalmente, nós criamos os nossos monstros a partir das histórias que nós nos contamos. Então, se tu te contar para ti mesmo que tu é um fracassado, tu vai agir como um fracassado. Mas atrás dessa história sempre tem um porquê, né? Que tu te contou essa história. Ou seja, para proteção, ou seja, por medo, ou seja o que for, tem um porquê que faz tu contar uma historinha para ti e não reagir, às vezes, de uma maneira que seria bem melhor para ti. Fala um pouquinho dessa tua metodologia de contar histórias, que a gente se conta as histórias, como é que tu identifica as histórias das pessoas, como é que tu faz, qual é o método? Então, eu digo que tem duas formas de contar a história. Tem as histórias que nos contam, né, da nossa família, que a gente escuta histórias quando é criança, e que não necessariamente aquelas histórias são reais, né? Às vezes, aquele familiar que te contou uma história, alguém contou para ele, e aí vira um telefone sem fio, né? Que vai passando, só que quando chega no último, a história é completamente diferente. Só para exemplificar essa situação é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de imigração, né? Famílias que são de outros países vieram para o Brasil. Pode acontecer que essa família veio por uma questão de conseguir ter uma vida melhor, enfim. Mas, às vezes, não foi uma coisa tão pesada, de muito sofrimento. Veio um bisavô, um avô decidiu dar esse passo para dar uma vida melhor para a família. E ok, né, não precisava ser contado de uma forma muito pesada. E, às vezes, vem um familiar que escutou a história em algum lugar, que foi muito sofrido, que esse avô, esse bisavô veio sozinho, que ele foi expulso das terras de onde ele morava, enfim. E coloca um peso tão grande nessa história que não necessariamente é uma verdade. Pode ser uma verdade, mas não necessariamente uma verdade. E aí você cresce ouvindo aquilo e você começa a absorver aquilo. Nossa, meu bisavô sofreu muito, ele teve muitas dificuldades. E aí você começa, né, a absorver e vai interiorizando isso. E aí depois você não entende por que para mim tudo é tão sofrido. Nossa, um trabalho meu é tudo tão sofrido. Para eu conseguir dinheiro é muito pesado. Eu vou para o trabalho e acho que parece que eu estou carregando um peso no trabalhar. Enfim, e a coisa não flui. E você não percebe que isso foi uma coisa que você absorveu das histórias que você contou. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso. E uma outra forma também de contar histórias são as histórias que a gente conta, como você colocou aí, tipo uma defesa, né? A gente não quer olhar para o que realmente precisa ser visto, né? Pelo que incomoda a gente, e a gente cria uma história em cima daquilo. Por exemplo, tem relação a sintomas mesmo. A gente não sabe, a gente começa a colocar que está com dor nas costas porque o colchão não é bom o suficiente, precisa trocar o colchão. Troca o colchão e a dor nas costas continua. E a gente não sabe. E, às vezes, aquela dor nas costas tem a ver com uma questão emocional, justamente de cargas emocionais que a gente carrega e gera um sintoma que é uma dor nas costas. Então, a gente inventa a história que a gente quer para não olhar para as nossas questões emocionais. Então, por isso que eu coloquei que tem essas duas formas de contar a história. Pois é, e isso é um fato muito assim, muito profundo, né? Quando a gente conta história para desviar o caminho, para não ver às vezes uma verdade, ou para não ter que reagir de alguma forma que não gostaria de reagir. É bem forte. Exatamente. E como é que funciona a técnica dos 5 porquês? Os 5 porquês eu peço para as pessoas se perguntarem 5 vezes, por exemplo, sobre uma questão que elas têm.
por exemplo, um projeto que não saiu do lugar, né? Elas têm aquele projeto lá na gaveta, e aí elas não sabem por que não conseguem colocar ele para frente. E aí eu peço elas para se perguntarem, né? Por que eu não consegui realizar esse projeto? Aí elas podem responder, porque eu não tive tempo. E aí eu peço elas, por que eu não tive tempo? Não tive tempo porque eu tive muitas coisas para fazer. Mas por que você teve muitas coisas para fazer? Porque eu não consegui me organizar. Mas por que você não conseguiu se organizar? Porque eu tenho dificuldade de colocar prioridades. Aí pronto, você chegou aprofundou na questão, né? Eu dei um exemplo bem básico e simples. Na verdade, faz um filtro e lá no final do filtro chega a razão verdadeira da coisa. Nesse exemplo que tu deu aí foi por falta de organização, no caso. Ela não conseguiu fazer a organização. Na verdade, ela não conseguiu priorizar, porque depois da organização, por que você não conseguiu se organizar? Porque eu não consigo elencar prioridades, né? Ela não consegue. Então, no teu funil aí, era não saber dar prioridades. Sim, exatamente. É muito bacana, funciona bastante. E geralmente, quando começa a fazer perguntas mais profundas também, as pessoas têm a tendência de começar a ter clareza da situação toda, né? Porque até então tu tem até preguiça mental de se perguntar para si mesmo, por que isso? Aí tu tem a preguiça até de responder, mas quando tu é puxado por um terapeuta, que tu tem que puxar na tua memória o porquê verdadeiro, aí começa as respostas. É muito bacana. Sobre a visualização, qual é que tu acha que é a vantagem da pessoa trabalhar com visualização com o paciente ou com o cliente, como tu queira chamar? Olha, eu acho muito importante porque ela traz um olhar que a pessoa ela não percebe no dia a dia, porque ela não quer ver, né? Porque assim, a gente não consegue ver aquela questão. Então, ela enxerga, eu digo que ela enxerga como se tivesse uma máscara mesmo em cima do problema. Ela enxerga aquela máscara, mas ela não consegue, às vezes não é nem uma questão de consciente, de eu não quero ver. Às vezes ela até tenta, mas não consegue entender, né, o que está ali atrás da máscara, ela só vê a máscara. E na visualização, ela traz justamente isso, que você não está conseguindo ver dentro do racional, né? Então, às vezes, surpreende, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, num atendimento, uma cliente, era em relação ao relacionamento, uma cliente, ela achava que o casamento dela não dava certo por culpa do outro, né? Porque ela achava que ela não tinha atenção, nada fluía porque o outro fazia isso ou aquilo. Essa foi o que ela trouxe. E na visualização, por incrível que pareça, porque para ela foi inesperado, mostrou que o relacionamento dela não fluía porque ela não queria, né? Ela não deixava fluir, né? Então, assim, racionalmente ela queria que fluísse, mas nas ações dela, ela não deixava fluir. E, inclusive, mostrou o posicionamento do parceiro, e ele, na verdade, ali, né, na visualização, mostrou que ele estava, inclusive, cansado de tentar, né? Então, surpreende quando a gente só olha aquela capa ali e acredita naquela capa, e a gente fica se perguntando, como a pergunta dela, não sei por que não flui, né? Que eu quero tanto, mas não flui. E ali ela conseguiu observar que algumas ações dela não estavam deixando o relacionamento dela fluir. Não tinha a ver com ele, tinha a ver com ela. Então, eu acho muito interessante na visualização, porque puxa de dentro, sabe? Puxa bem questões que as pessoas não estão conseguindo enxergar de fato. Mas para ti chegar na visualização, tu usa alguma técnica tipo hipnose, por exemplo? Como é que tu faz para a pessoa conseguir ter a visualização? Não, ela traz o tema dela, nós conversamos um pouco sobre o tema dela, eu puxo informações familiares, informações da infância, e puxo também, eu peço a ela que se alguma informação vier na mente dela naquele momento, que ela achar importante colocar, para ela trazer também. Depois dessa conversa inicial, a partir do que ela me traz, eu defino os elementos, né?
não passo para ela quais foram os elementos, e a partir dali a gente abre o campo e ela vai posicionando cada elemento conforme ela sente, e ela vai trazendo também os sentimentos de cada elemento, né? Onde ele quer ser posicionado, se ele sente alguma coisa, se vem alguma frase na mente dela em relação aos elementos. E quando todo esse processo termina, né, também é o cliente que dá o ponto final, quando ele diz que tá bom, aí sim a gente olha para aquele campo que se formou e aí a gente traz as observações de tudo que foi dito e de tudo que foi sentido para o cliente. Muriel, só para esclarecer para quem está assistindo o podcast aqui, quando se fala em elementos, o que são os elementos? São os bonecos. São os bonecos que representam os familiares. Representam os elementos, não necessariamente familiares. Elementos podem ser qualquer coisa, um cachorro, uma casa. Qualquer coisa. Tá? Qualquer sentimento. Só para quem está assistindo entender o que é os elementos. Sim, pode ser um sentimento também. Os bonecos, eles representam os elementos que podem ser pessoas, sentimentos, animais, a própria questão. Então é bem específico quando está falando, é elementos, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, exatamente. Beleza. Muriel, me diz uma coisa, tem algum caso que tu realizou aí, um atendimento que tu acha que foi bem bacana, que tu queira contar para nós? Olha, eu sinceramente acho que todos são muito interessantes, porque cada atendimento que eu faço, eu vejo como que a energia flui e a questão vem de uma forma que às vezes a gente não espera, e que ótimo que a gente não espera como ela se mostra, né? Mas teve um que eu achei curioso, que foi de uma pessoa que ela tinha insônia, ela não conseguia dormir e os remédios já não faziam efeitos, ela já estava numa dose de remédio bem alta e não fazia efeito. E aí, né, na conversa inicial foram trazendo questões, enfim, eu achei muito importante, naquela conversa que a gente teve inicial, colocar, apesar da pessoa falar que tinha um relacionamento muito bom com o pai, que não tinha problema nenhum com o pai, que inclusive o relacionamento dele com o pai hoje era até melhor do que com a mãe, enfim. Mas eu achei importante colocar o pai na visualização. E que bom que eu coloquei, porque na visualização apareceu que a questão da insônia dele tinha a ver com um episódio na infância dele. Ligado ao pai. Ligado ao pai, exatamente. E tinha a ver justamente naquele processo de dormir, sabe, da rotina da criança, enfim, teve um episódio ali que marcou muito ele, e isso desencadeou toda uma insônia nele que ele tinha desde sempre. Porque quando ele falou que quando ele lembra da idade dele de 13, 14 anos, da mãe dele falar, né, de que ele não dormia. Então, a insônia acompanha ele a vida toda, e ali foi mostrado que foi esse episódio. Só uma curiosidade, que idade ele tem mais ou menos hoje? Ele tem 40 e alguma coisa, não sei ao certo. Ele tinha essa insônia aí há quase 30 anos. Sim, mais até, porque ele falou que ele não se recorda de uma noite bem dormida. Tá, e depois que tu realizou esse atendimento, ele passou a dormir bem? Aí, depois de uma semana depois, nós entramos em contato, e ele falou que ele estava mais relaxado para dormir. Né? Depois a gente não teve mais nenhum contato, mas nessa semana seguinte, né, que eu havia perguntado, ele falou que ele estava mais relaxado para dormir e que ele se sentia melhor nesse processo de ir dormir, porque ele falou que antes, quando dava o horário, né, vamos dormir, enfim, ele já começava a se sentir mal, porque ele já sabia que a noite seria difícil. Então ele falou que uma semana depois que ele já se sentia mais relaxado nesse processo de dormir. Muito bacana. Sabe que eu fiquei com uma curiosidade daquele caso que tu contou um pouquinho antes, da mulher que ela achava que a culpa sempre era do marido, mas na realidade ela foi ver ela que estava sabotando o casamento dela. Ela admitiu ou não admitiu depois que tu fez todo o processo? Olha, ela não admitiu, mas a fisionomia dela ficou tão surpresa que eu não tenho dúvida que ela entendeu que ali quem precisava de ter novas atitudes era ela.
porque ela ficou muito surpresa. Inclusive, eu também fiquei surpresa, porque a história que ela me contou, por isso que eu coloco na história que a gente conta, né? Ela veio com uma história muito diferente, né? Porque, vamos botar assim, entre aspas, né? O vilão era o marido, sabe? Ela veio com uma história toda assim, certinha, que o marido era o vilão. E quando se mostrou diferente, ela ficou muito surpresa. É mais fácil sair da culpa e da responsabilidade e jogar para o outro, aí é tranquilo. Sempre isso é uma das coisas que prejudica muito a nós, porque não te deixa tu crescer, né? Quando tu joga a culpa em cima do outro, não tem mais responsabilidade nenhuma, aí tu perde o quê? Sim. O crescimento. Porque se tu assumir a responsabilidade, de alguma forma, tu vai fazer a roda da vida andar e tu vai crescer. Sim. Agora, quando tu joga para o outro, tá, tu perdeu o peso, perdeu ali aquela culpa, mas tu não cresceu. Entendeu? Sim. Então, mas é mais fácil. Sim, com certeza. E eu tive um feedback dela depois desse atendimento. Ela disse o seguinte, que no dia do atendimento, ela ficou preocupada, porque ela foi pensando, né, assim, ela ficou pensando depois nesse atendimento, ela ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer, né, porque ela falou que naquele momento a situação, o clima não estava muito bacana, né, e aí depois ela falou assim, ela falou que ela ficou se analisando, mas como é que eu vou agir agora, porque assim, eu já entendi, mas o que eu vou passar a sentir agora, não tem como influenciar no outro, né? Ela falou que ficou fazendo essa reflexão e ela preferiu não agir, que ela falou. Ela falou que preferiu não fazer nada. E aí eu lembro que um tempo depois ela me mandou uma mensagem que o fato dela não fazer nada mudou o clima de tal forma que eles começaram, aquele clima pesado que estava entre eles, começou a amenizar e ele, inclusive, foi tendo atitudes que ajudaram a quebrar aquele climão entre eles. Mas ela falou que deu certo até então não agir mais. Foi uma estratégia dela, né? Porque até na realidade o não fazer já é uma ação, né? A ação de não fazer. Sim, entendeu? Sim. E tem uma frase bem bacana que é aquela, né? Novos conhecimentos, novas responsabilidades. Então é complicado. Sim. Até quando tu consegue ter novos conhecimentos, porque aí tu começa a ter a carga dos novos conhecimentos. Exatamente. E aquela, como você falou, a responsabilidade de agir, né? Aumenta. Agora tem que agir. Exatamente. Muriel, assim, ó, muito legal o conhecimento que está levando para as pessoas. Eu vou abrir também um pouco para te conhecer um pouco do meu trabalho. Se quiser fazer alguma pergunta, estou à tua disposição. Eu quero, porque principalmente no campo da hipnose, que para mim é um campo novo. Eu já li um pouco, mas eu queria conhecer mais sobre o seu trabalho. Eu já entrei no seu canal para ver, já estou entendendo um pouco melhor, depois de conhecer o seu canal. Mas se você puder falar um pouco, eu vou agradecer. Vou falar então. Na realidade, como eu tinha falado antes, as nossas doenças vêm primeiro no campo emocional, né, e mental, e depois chega no físico. E para te chegar nesse campo emocional e mental, tu teria que ter alguma ferramenta para acessar, porque esse emocional e mental fica dentro do subconsciente, que é onde guarda todos os teus traumas, fobias, medos, crenças, e uma ferramenta que deixa tu chegar dentro do subconsciente é a hipnose. Por isso que a hipnose é maravilhosa. Às vezes tu tem um trauma profundo, tá lá no subconsciente, não tem como tu acessar, mas quando tu coloca a pessoa em hipnose, tu consegue acessar o subconsciente, e aí tu chega no ponto que está te causando a dor. E aí quando tu chega nesse ponto, tu pode ressignificar de alguma forma, e quando tu traz de volta para a consciência, a pessoa já não tem aquele trauma. Por isso que a hipnose é maravilhosa. A hipnose, ela não é nada que nem o pessoal pensava antigamente, que tu ia para um outro lugar, ou que tu dormia, ou que tu recebia algum tipo de espírito. Hoje, se sabe que a hipnose é totalmente científica. Hoje, a maioria das pessoas sabe que na hipnose ninguém dorme, porque quem dorme está dormindo realmente. A hipnose
é só um rebaixamento de consciência, é um acesso ao subconsciente. Hoje todo mundo sabe, ou grande maioria, que a hipnose não faz tu ficar vulnerável. Por quê? Porque dentro da hipnose, tu acessa o subconsciente, mas tu não perde a consciência. Entendeu? Então, quando tu tem a consciência, tu tem todos os teus instintos ali perto. Então, nenhum hipnólogo ou nenhum hipnoterapeuta pode forçar uma pessoa a fazer o que ela não quer dentro de uma sessão de hipnose. Então, hoje esclareceu-se muita coisa que antigamente era místico. Muita coisa que as pessoas tinham medo. Hoje, algumas ainda têm medo por falta de conhecimento, mas o que se criou durante ao longo do tempo é que a hipnose poderia ser perigosa, que a hipnose era uma coisa espírita, que a hipnose a pessoa dormia e talvez não voltasse nunca mais. E aí, com o tempo, foi se tirando essa mística toda, entendeu? E hoje, a maravilha que é a hipnose no tratamento é indescritível, é muito maravilhosa. Ela tem um acesso rápido ao trauma, ela tem uma resolução também rápida e traz benefícios muito rápido para as pessoas, para os pacientes que estão se tratando com a hipnose. Entendeu? Eu vou, então, te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha. Então, na hipnose, a pessoa ela não muda o estado dela, porque é uma questão... Eu também sou leiga nesse assunto. Ela não muda o estado dela, ela continua consciente. Boa pergunta. Não é que ela não mude. A nossa mente, o nosso psique, nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente, tá? A nossa mente consciente é a mente responsável pela lógica, pelo raciocínio lógico e pelo livre-arbítrio. E essa parte da nossa mente, que é o consciente, é apenas 5% da mente. 95% da mente é o inconsciente e o subconsciente. O inconsciente é a parte neurológica, o sistema nervoso. Por exemplo, quando tu crava uma agulha no teu braço, o teu sistema nervoso, através dos neurotransmissores, já te causa a dor. Isso é o inconsciente. E no subconsciente é a parte da nossa mente que tem como responsabilidade armazenar, guardar tudo que nós vivemos. Então, ela guarda os nossos traumas, os nossos medos, as nossas fobias, as nossas crenças, está tudo lá. Mas quando tu entra na hipnose, no transe hipnótico, tu imagina aqui 3 pontos, tá? Esse primeiro ponto seria o teu subconsciente. Esse outro aqui, o teu consciente e o inconsciente. Quando tu acessa o subconsciente, que é este aqui, não quer dizer que a consciência vai embora, ela está do ladinho. Então, tu consegue acessar o teu subconsciente, mas a tua consciência está ali do lado, vigiando tudo que está acontecendo. Então, tu segue com os teus 5 sentidos. Então, tudo que acontece, tu sabe, percebe e não fica vulnerável, entendeu? Entendi. Porque eu também tinha essa dúvida, se numa sessão de hipnose você perderia a consciência, ficaria, algumas pessoas dizem, dormindo, né? E você acabou de dizer que não, né? Interessante, porque a gente tem realmente a gente cria, né, uma imaginação em relação à hipnose que não necessariamente é o que acontece, né? E eu costumo muito dizer assim, quem vai fazer uma sessão de hipnose, o único cuidado que tem que ter é com o profissional. Tem que procurar um profissional sério, um profissional que tenha conhecimento do que está fazendo, um profissional que tenha, de repente, recomendações, aí não tem problema nenhum. Quando tu acha profissional com essas características que eu falei, tu pode ir de corpo e alma que vai ser muito resolutivo a hipnose. O que já aconteceu é as pessoas se tratarem com profissionais que não têm responsabilidade ou profissionais mal intencionados. Aí pode ser que ocorra algo dentro de uma sessão que não seja boa. Mas, sempre quando ocorrer alguma coisa dentro de uma sessão, eu digo com certeza, a culpa ou é do profissional mal intencionado ou a culpa é do paciente que permitiu, porque nenhum dos dois fica vulnerável a nada, entendeu? Uhum. E quando você fala que você consegue acessar o trauma da pessoa, né, e depois da sessão de hipnose, eu não entendi essa parte. O trauma, ele já foi tratado ou a pessoa tem, como na constelação, por exemplo, que ela precisa de ações para ressignificar aquela situação?
Funciona assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a Muriel fosse fazer uma sessão comigo e me falasse assim, ó, a minha sessão, o meu problema é ter fobia de aranha. Eu tenho muito medo de aranha. Eu vejo uma aranha, dá vontade de sair correndo, disparando. Aí, quando eu for fazer uma sessão contigo, eu vou te colocar em transe. Quando eu coloco em transe, eu entro lá no teu subconsciente, eu faço uma abordagem ao teu subconsciente e começo a procurar o que te causa o medo da aranha. E aí eu vou rastreando, como se fosse gavetinhas, a tua vida, da tua idade atual para baixo. E vamos supor que tu, com 5 anos de idade, tu estava em algum local da tua casa e uma aranha veio e tu não sabia o que era porque tu era criança e tu viu um monstro. A partir daquele momento que tu viu aquele monstro, a tua representação de aranha é um monstro perigoso. Hoje tu, uma pessoa adulta, quando tu vê aranha, a tua mente procura qual o conceito, experiência que eu tenho sobre a aranha. Aí vai lá no subconsciente, é monstro. E aí tu segue com a fobia apavorada. Quando eu uso a hipnose para tratar, aí quando eu chego lá embaixo, com 5 aninhos de idade, e vejo que o problema teu foi ter enxergado a aranha como monstro, eu uso outras ferramentas para ressignificar lá mesmo, como a PNL, por exemplo. Eu faço o ressignificado e eu mostro para a Muriel, de 5 aninhos de idade, que a aranha é apenas um bichinho, que é da natureza, que não vai fazer mal para ela, e ela começa a ter essa nova crença. Não, a aranha é um bichinho como outra qualquer, como uma abelha, como uma mosca, e não tem mais medo. Quando eu te trago para a consciência, é essa nova crença que tu tem, que a aranha é apenas um bichinho da natureza. Aí quando tu vê uma aranha, a tua mente vai procurar. O que é aranha? É um bichinho da natureza, acabou a tua fobia. Ah, entendi. Então, quando a pessoa volta, ela já ressignificou. Ela já tem uma nova crença em relação. Não. Quando ela volta, tu encontra a raiz do problema. Ressignificar, como eu te falei, tu usa ferramentas lá dentro da hipnose para ressignificar. A hipnose só te permite tu acessar o ponto que está te causando a dor. Depois que tu acessa, tu tem que ter outros meios para ressignificar, entendeu? Ah, sim, essa era a minha dúvida. Então, a pessoa também tem a parte dela, tem o trabalho dela. Não, porque quem faz o ressignificado, no caso, é o hipnoterapeuta ou a pessoa que está conduzindo, entendeu? Ah, tá. Eu achei que não. Achei que, por exemplo, como eu falei, a partir do momento que você trouxe para a pessoa aquela situação que gerou o trauma, enfim, aí eu tinha 2 dúvidas. Uma dúvida que era, ou, de fato, você conseguia acessar ali e já trazia aquilo, a pessoa já naquela sessão de hipnose, ela já tinha uma questão já ressignificada do trauma dela, ou não, você traria aonde foi o trauma, e a partir dali ela iria ter um processo dela interno para ressignificar, mas não, né? É o próprio hipnólogo que faz as 2 coisas. Acontece às vezes, Muriel, que só de tu chegar na situação, tu consegue ressignificar também, porque quando tu tinha 5 anos de idade, tu tinha um certo conhecimento, mas quando tu chega naquela idade com 5 anos, mais o teu eu atual está ali observando que tu já é uma mulher adulta, tu vai perceber, não, mas realmente não precisa nada disso, a aranha não vai fazer tão mal assim. Tu consegue ressignificar também automático, aí tu sai da hipnose. Sim. Então tem pessoas que só de reviver o fato conseguem se livrar. Mas eu sempre, quando eu chego no fato, eu sempre ajudo a pessoa, de alguma forma, a ressignificar. Por quê? Porque quando eu tiro ela do transe, eu faço sempre um teste. Se eu tiver que te mostrar uma aranha, eu vou te mostrar uma aranha ali e ver se você perdeu o medo ou não. Porque eu gosto de testar sempre, entendeu? Então, por exemplo, se tu tem medo de um lugar fechado, terminou a nossa sessão, vou fechar aqui, vou te trancar no meu consultório, vamos ver o que tu vai sentir. Se tu não sentiu mais, resolveu. Se tu sentiu, nós vamos procurar, porque às vezes tem outros gatilhos. Ah, entendi. Bem interessante. Realmente uma forma bem diferente de trabalhar, né? De acessar. E a forma como você acessa o trauma é através da pessoa. A pessoa vai contando fatos da vida dela para você, é isso? Não. 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 Eu acesso os fatos
fazendo rebaixamento de consciência. Quando eu faço rebaixamento de consciência, aí sim, para mim entender o que está acontecendo no subconsciente dela, eu tenho que conduzir ela para alguns pontos que eu quero conduzir e eu vou ver o que ela vai me responder. Aí sim, de acordo com o que ela me responde, eu sei que é o que ela está vivendo ali no momento. Aí eu consigo trabalhar, entendeu? Mas a primeira condução sou eu que tenho que fazer, que é o rebaixamento da consciência. Porque quando ela está em transe, ela já não está mais consciente, ela está trabalhando subconsciente. E a única forma que eu tenho de saber o que existe dentro do subconsciente dela, porque, como se diz, é dela, não é o meu, é através dela, ela me contando o que ela está vivendo no momento ali. Entendi. Bem interessante mesmo. Eu conheço muito pouco sobre hipnose e realmente é um trabalho bem diferente, né, de constelação, mas, nossa, muito interessante mesmo. Porque eu já conheço de algumas pessoas que já trataram traumas até mesmo em relação a falar em público, e que a pessoa que me falou teve um efeito muito bom para ela. Mas eu não sabia como tinha sido o trabalho, não sei como foi o trabalho com ela, mas fez efeito para ela em relação a essa questão de falar em público. Eu aqui já tirei várias pessoas dessa síndrome de ter medo de falar em público. A grande maioria delas, quando eram pequenas, era muito repreendido. Tipo, estava falando demais e o pai ou a mãe dizia, cala a boca, tu não sei o quê, tu tá incomodando. Aí a pessoa começava a criar uma repulsa à comunicação. Então, quando ela se via ali, tendo que falar para várias pessoas, aquela repulsa vinha muito à tona, entendeu? Tem Sim. outras pessoas também que eu tirei esse medo de falar em público, que eram pessoas que alguém falava assim, como a tua voz é horrível, quando ela era criança. Aí a pessoa gravou aquilo, quando ela tinha que falar para muitas pessoas, ela lembrava, essa minha voz vai incomodar muitas pessoas, então é melhor eu não falar, entendeste? E aí, quando tu chega nesses pontos, tu faz o ressignificado e aí a coisa muda totalmente. Em meus atendimentos, eu além da hipnose, eu uso a programação neurolinguística, eu uso a física quântica, eu uso alguns conhecimentos que eu tenho na área de expansão de mente. Então, eu uso várias ferramentas dentro do meu processo da hipnose. Por que eu uso a hipnose? Porque a hipnose não existe a barreira da crítica à sugestão. Porque o que deixa tu raciocinar? É a crítica à sugestão. Alguém te dá uma sugestão, ela bate no fator crítico e volta e dá o tempo de tu questionar ou não. E quando tu está no subconsciente, não existe fator crítico, aí não existe essa barreira, entendeu? Bem interessante, é verdade. E é muito bacana esses resultados. Eu imagino que seja, porque, como você diz, você de fato consegue acessar, né, o lugar do trauma, e eu acredito que seja bem forte. Né, quando... Sabe que uma coisa muito interessante que acontece nos meus atendimentos é assim, ó. Eu vou te dar um exemplo assim. A Muriel chega para mim e fala, eu pergunto, qual o problema que está te incomodando? Aí tu fala assim para mim, está me incomodando a minha irritação com o meu marido, está me incomodando o meu mau humor com o meu filho e um aperto no peito. Beleza. Aí nós vamos tratar essas coisas, irritação com o marido, mau humor com o filho e aperto no peito. E aí nós começamos a fazer as sessões. E normalmente a hipnose são poucas sessões, porque a resolução é muito rápida. É uma média de 5, 6 sessões, um pouquinho mais, ou às vezes menos, né? Mas a gente começa a fazer o nosso tratamento. E aí chega a um certo ponto do tratamento que eu paro e pergunto. Por exemplo, Muriel, o que tu notou de diferente? Como é que tá te sentindo? Aí a Muriel, por não se observar, fala assim, não sei, não estou notando muita coisa diferente. Aí eu digo, beleza, você não está notando muita coisa diferente. Aí eu puxo a minha ficha de anamnese e pergunto, Muriel, como é que está a irritação com teu marido? Não, eu não me irrito com ele. Estamos super bem, estamos na paz. Muriel, como é que está o teu humor com o teu filho? Meu filho, eu amo muito ele. Que criança adorável. Eu estou sempre de bom humor com ele. Beleza. Muriel, tu tem algum aperto no peito, alguma tristeza profunda? Não, eu vivo numa alegria só, me sinto cada vez mais feliz.
Aí eu digo, pô, olha aqui, ó, tu me chegou com irritação com o marido, mau humor com o filho, e vazio e tristeza no peito. Mas eu tinha tudo isto? Sim, tu tinha tudo isto. Ah, tu vê, eu não sinto mais nada. Entendeu? Porque quando tu tem a dor, tu lembra dela, mas quando tu não tem, passou, sim, tu não lembra mais. Sim. Então é muito interessante, né, quando acontece isso, sabe? Bem legal mesmo. A gente realmente, no momento que está incomodando, a gente lembra. Quando passa, a gente nem reconhece mais, né? Que bom que não reconhece mais. Quer ver uma coisa? Para a gente aprender a caminhar, quantos tombos tu cai? Quantos joelhos tu esfola? E depois tu está caminhando e correndo, tu nem lembra mais de esfolar joelho, tu não lembra de mais nada. Sim. É só felicidade. Sim, com certeza. Então é bem com assim certeza. Que funciona. Ainda bem que a gente tem hoje esses recursos da ficha de anamnese, a gente tem outros recursos que a gente faz, às vezes, que faz as pessoas lembrarem quanto elas melhoraram, né? Então é muito bacana. E é bom você fazer essa observação da pessoa mesmo contar nas duas fases dela, né? Ela contou quando chegou com problema e depois você faz ela também contar uma outra história depois do tratamento, né? E quando compara, e aí tem a percepção, né, do quanto que estava, como é que estava e como é que está agora. Acho bem interessante isso. E é muito legal, por exemplo, eu trato assim, a autoestima das pessoas, tá? Eu trato o empoderamento. Às vezes tem pessoas que não têm trauma, mas querem se empoderar como pessoa, né? Então acontece, sim, às vezes, chegarem pessoas aqui no meu consultório, eu pergunto, de 0 a 10, quanto é a tua autoestima? Ah, é 2. Ah, por que 2? Aí ele me dá uma baita de uma explicação, porque é 2, isso e aquilo, eu sou assim, meu corpo é feio, meu cabelo não é o que eu gosto e tal. Ah, meu cabelo é horrível. Tá, tudo bem. E aí a gente começa a fazer o tratamento para descobrir o que faz ela sentir, a pessoa se sentir tão feia, né? E quando tu vai descobrindo e vai tirando os gatilhos que faz ela sentir feia, porque às vezes até quando tá na infância, alguém falar para ti assim, tu é uma bruxinha, tu cresce com aquilo, eu sou uma bruxinha, tu pode estar no Miss Brasil quando você é adulta, tu te enxerga uma bruxinha. Sim. Mas enfim, são vários motivos. Mas quando tu vai tratando e vai tirando os gatilhos que te causam a baixa autoestima, é muito engraçado, porque aí depois pergunta a pessoa, depois do tratamento, me diz uma coisa, de 0 a 10, quanto é que tá a tua autoestima? 9, 10. O que tu acha do teu cabelo? Ah, eu gosto do meu cabelo é bonito. Sim, muda radicalmente, e o mais impressionante, e como tu trabalha lá dentro no subconsciente, muda a crença lá dentro, e como muda lá dentro, é uma crença verdadeira que mudou, entendeu? A nova crença de cabelo bonito, de se sentir bonita fisicamente, de se sentir empoderado, são aí as novas verdades que regem a vida da pessoa. Então é muito bacana. Eu sou formada em psicopedagogia e sou especializada em neuroeducação, né? E eu digo que casou muito bem com a questão da terapia sistêmica e da constelação, porque o que eu mais observo é que a maioria dos traumas a gente traz da infância, né? Coisas que a gente escuta, que a gente cresce ouvindo, né? E que às vezes não é uma intenção clara do adulto que fez, mas aquilo bate tão forte na criança porque a criança não tem a maturidade para lidar com aquilo, mesmo que seja uma brincadeira, né? Mas às vezes para a criança não é uma brincadeira, às vezes fere de verdade, né? E por ela não ter uma maturidade naquele momento de lidar com aquilo, carrega a vida toda, né? Então eu sempre digo que a infância, ela é uma fase que a gente tem que tratar sempre, mesmo depois de adulto, porque a gente carrega ela com a gente, né? E é impressionante, e isso me ajudou muito até como mãe, porque eu observo as minhas falas, né? E quando às vezes sai uma fala que eu penso, não, acho que pode ter uma interpretação para ela diferente, eu mudo a frase, eu chamo novamente e falo, a mamãe falou uma coisa errada aqui, vou reformular essa frase para você. Aí eu mudo a frase todinha para ela, porque às vezes você, no automático, sai a frase, né? E eu acho que as pessoas têm que passar a observar isso. Não, claro, principalmente com as crianças, mas até mesmo com uma outra pessoa, que às vezes não está num momento bom e você fala uma frase que pode ir fundo na pessoa, né? E aí isso que às vezes as pessoas falam, mas não foi minha intenção. Mas você não tem que estar preocupada com a sua intenção, você tem que se preocupar como isso vai chegar na pessoa, né?
a sua intenção, na verdade, não tem muita relevância, se você parar para pensar um pouquinho. Né? Tem uma paciente minha que ela tinha um complexo de inferioridade e de incapacidade. E ela tinha um cargo muito bacana dentro de um órgão federal. Ela era bem respeitada nesse órgão federal. E quando ela veio aqui com esse questionamento, eu disse, eu pensei comigo, ela está bem empregada no órgão federal, ganha bem, e o questionamento dela é ser incapaz, é ser incompetente. Mas tudo bem, aí nós fomos procurar a razão. Quando eu botei ela em hipnose e comecei a fazer uma regressão para descobrir o que era, o motivo que causou isso tudo nela foi quando ela tinha entre 9 e 10 anos, uma pessoa que para ela, um familiar que para ela era um herói, falou assim para ela, na família dela, era ela e uma irmã, e essa pessoa falou assim para ela, tu é uma pessoa burra, quem é inteligente é tua irmã, tu é burra. E aí ela gravou isso como crença. Então, depois que ela virou adulta, mesmo estando bem empregada, mesmo ganhando bem um salário bom e sendo respeitada pelos colegas, para ela era sempre burra, e isso incomodava muito ela. E foi uma crença que ela criou, porque na infância, uma pessoa que tinha autoridade para ela disse que ela era burra e ela aceitou a sugestão. Então, quando a gente chegou nesse ponto e eu ressignifiquei tudo isso nela, ela disse que nunca mais se sentiu burra. Então, imagina o peso que ela tirou. Então, sim, foi muito bacana esse atendimento que eu fiz com ela. Outra situação bem bacana que eu atendi foi uma pessoa que tinha rodado umas 5 vezes, mais ou menos, para o mesmo concurso. E a pessoa chegou e disse para mim, Pierre, eu estudo, sem a matéria na ponta da língua, chegou na hora do concurso, me dá um branco, eu não sei fazer mais nada. Eu entrego, às vezes, a prova quase em branco. E aí, quando ela veio, o que eu fiz com ela? E ela fez apenas uma sessão comigo. Um dia antes da prova, ela fez apenas uma sessão comigo. Eu baixei toda a ansiedade dela e aumentei toda a segurança dela. Então, quando ela chegou na hora da prova, eu ensinei uma técnica para ela realizar na hora da prova mesmo, uma técnica de respiração. E criei uma âncora nela de segurança. Quando chegou na hora da prova, ela sem ansiedade, porque eu baixei toda a ansiedade dela, ela fez a técnica da respiração que eu tinha ensinado e usou uma âncora que eu criei de segurança. Âncora é quando tu realiza um movimento externo que já te causa instantaneamente um sentimento interno, que era o sentimento de força e segurança dela. Então, ela realizou isso aí na hora da prova. Em resumo, foi aprovada e estava super feliz. Quando eu fiz a técnica de respiração e acionei a minha âncora da segurança, parece que eu estava com todos os cadernos na minha frente, com todos os livros que eu estudava na minha frente. Foi muito fácil. Eu fiz a prova num tempo muito rápido e acertei assim, tipo 95% da prova. Para te ver o resultado, né? Então é muito maravilhoso essa transformação, é muito maravilhosa as respostas e os feedbacks que os meus pacientes me dão, e eu fico muito contente com todo esse poder que eu tenho de aplicar o meu conhecimento em prol do outro, entendeu? Sim, e eu acho muito legal quando essa questão da pessoa se interessar, né, em se autoconhecer, em saber por que tem esses bloqueios, enfim. Isso ajuda muito na vida, né? A gente não precisa carregar isso a vida toda, né? Eu tenho essa limitação e ponto, vou ter ela sempre, eu não consigo fazer isso e ponto. E tem algumas pessoas que acabam fazendo essa opção de carregar ao longo da vida, né? Mas quando a gente mostra, dá essa possibilidade de que as pessoas não precisam carregar isso, que elas podem ressignificar, que elas podem entender melhor, e elas podem fazer diferente, ter novas crenças, eu acho que isso é muito bom, porque eu imagino que você faça isso para sua vida também, né? Eu comecei, na verdade, fazendo isso para a minha vida, antes de trabalhar com terapia sistêmica, e funcionou muito bem para mim, né? Então, acho que talvez tenha sido isso que tenha me despertado essa vontade de trabalhar e também, como você falou, proporcionar isso para as pessoas, porque o resultado é muito, muito, muito bom. Muriel, e já é bíblico, quando está na Bíblia ali, que Jesus falou, né, que tenham vida em abundância.
Vida em abundância é uma vida leve, alegre, feliz, próspera em todos os sentidos. Então, nós estamos aqui para ter vida em abundância. E é isso aí que nós temos que procurar hoje. É vida em abundância, alegria interna, amor incondicional, compaixão com o outro, prosperidade financeira. Quem está vivendo de forma diferente tem alguma coisa errada, tem que procurar, tem que vasculhar o que está causando a escassez, o que está causando a tristeza, o que está causando o fardo, porque sempre tem algo que causa. E quando tu descobre a causa do teu fardo, fica muito mais fácil tu retirar ele e viver como tu deve viver, que é essa vida em abundância. Sim, e as pessoas têm que ficar assim, mais atentas, que elas acham que a resposta está sempre do lado de fora. E não, está dentro da gente, né? Está tudo dentro da gente. As respostas estão todas no interno. Exatamente, né? As questões e as respostas estão dentro da gente. Então, para a gente buscar, procurar, para conseguir, como você falou, né, caminhar e seguir a vida em abundância, com prosperidade, enfim. Muriel, nosso tempo agora no podcast, infelizmente, está acabando. A conversa foi muito boa. Tenho certeza que nós levamos muito conhecimento aí para as pessoas que estão assistindo e levamos opções. Ninguém mais precisa viver agora na tristeza, no fracasso, na escassez. Vamos procurar ajuda e vamos nos tratar e ter a vida que nós merecemos. Muriel, se quiser falar alguma coisa agora para nós ir encerrando o podcast, fica à disposição. Eu quero agradecer o seu convite, que eu gostei muito. Acho que foi uma conversa que trouxe informação, foi muito bacana. Para mim foi uma experiência incrível, porque foi meu primeiro podcast, estou muito feliz. E agradecer o seu convite e também porque eu estou conhecendo mais o trabalho de hipnose e estou achando muito interessante. Vou continuar conhecendo mais através do seu trabalho, que eu já estou seguindo você, enfim. E ler mais, aprender mais, e acredito que todos devam fazer isso sempre. Então, mais uma vez, gratidão pela participação aqui no meu podcast. Achei muito bom também. Achei que tu levou bastante conhecimento para as pessoas que estão assistindo sobre a constelação familiar. E eu agradeço a todos que estão assistindo aqui com nós esse podcast. E quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários ali que nós vamos responder da melhor maneira possível. Vamos interagir, vamos nos conectar. Vamos nos conectar para ter uma vida cada vez melhor, com mais conhecimento, alegria, felicidade. E nós estamos à disposição para vocês, então. Tudo de bom e até o ano que vem. Um abraço, um beijo para todos vocês. Muito obrigado, Muriel. Boa noite, Pierre. Muito obrigada.